compulsão alimentar, compulsão para compras, pornografia, masturbação, alcoolismo, fumo e todos os outros vícios têm uma coisa em comum: a não utilização da energia vital para a realização de propósito. E acredita em mim, não é só os vícios que uma pessoa, um ser humano, pode utilizar para fuga de realização do propósito, mas todas as coisas, absolutamente todas as coisas podem ser usadas para fugir da realização do propósito. E a energia acumulada, a energia vital que a gente já nasce com ela, que é para ser utilizada para a realização desse propósito, a gente precisa extravasar de alguma forma. E aí entra os vícios ou qualquer outro tipo de entretenimento, seja ver séries, consumo exagerado nos estudos, consumo exagerado de entorpecentes, tudo, absolutamente tudo pode ser usado como fuga. E isso é o que é o mais difícil de se identificar. Mais uma vez, identificado, a gente começa a reverter todo esse gasto de energia que era para utilizar para a realização do propósito e realmente direcionar para essa realização. Bom, a verdade é que a gente pode utilizar realmente qualquer coisa para fuga da realidade, da realização do propósito de vida, mas nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre os vícios, aquilo que a gente usa ou faz que prejudica a gente ou as pessoas que a gente ama e a gente chama como vício, mas que a gente acaba usando para extravasar toda essa energia acumulada que é para ser direcionada para a realização do propósito. E enquanto a gente não descobre qual é o propósito de vida, a gente precisa, sim, desses canais, desse meio, para ter uma realização, para ter um prazer que está diretamente envolvido ou diretamente relacionado com a nossa essência. E a única forma, nesse caso, de realmente vencer algum tipo de vício é sublimar esse vício. Porque se esse vício foi adquirido para extravasar a uma energia vital que era para a realização do propósito, eu só vou conseguir vencer esse vício e sublimar se eu encontrar o propósito de vida e fazer uma substituição do vício em questão, que está sendo tratado, para o real propósito de vida da pessoa, de você ou de alguém que você ama. E quanto maior a necessidade do vício, quanto mais forte o vício é, mais energia vital uma pessoa tem e maior é a realização, o propósito de vida que ela veio realizar. E só é possível quando ela identifica bem claramente qual é o propósito, o que ela tem que fazer para que ela possa fazer essa sublimação, essa substituição de gasto de energia vital. E a gente tem várias formas de encontrar esse propósito de vida, várias ferramentas de autoconhecimento para encontrar esse propósito de vida. Desde mapa astral, mapa numerológico ou qualquer outro tipo de ferramenta de autoconhecimento que serve para encontrar o propósito de vida. Mas, uma coisa é certa, a única forma de se encontrar o propósito de vida é ir para dentro. Por isso que Jesus e todos os outros mestres e professores espirituais falaram que o reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus, a verdade, a essência, a fonte de vida está dentro de você. Então, somente dentro de você e dentro das pessoas que você ama é que a gente pode encontrar o nosso propósito e ajudar as pessoas que a gente ama a encontrar um propósito de vida. E quando a gente tem uma pessoa que a gente ama que é viciado, que está viciado em qualquer um tipo de vício, entenda isso. A única forma de ajudar essa pessoa a identificar esse vício, ter clareza e realmente sair, é ajudando ela a sublimar, a substituir esse vício, esse algo que está atrapalhando, que está prejudicando ela, com o real propósito de vida dela. E sim, precisa de muita empatia e de muito amor ao próximo para que essa pessoa chegue à conclusão. Porque não adianta nada eu falar para você, você falar para mim do que eu tenho que fazer. Eu preciso decidir. Você precisa decidir. As pessoas que você ama, a pessoa que você ama e quer ajudar,
ela precisa decidir o propósito de vida dela. E ela só vai conseguir fazer isso indo para dentro dela, tendo clareza desse propósito, e aí sim, começar um passo de cada vez, trazer para fora essa realização, esse propósito de vida. Agora, é uma coisa muito importante de ser falado, é que quanto mais tempo a pessoa tem de idade e, consequentemente, de vício, mais difícil é fazer essa sublimação, essa substituição. Por quê? Porque nós construímos para nós uma persona, um personagem, um ego que a gente usa para interagir com as pessoas ao nosso redor. Nosso círculo de influência, na sociedade, com a nossa família, com os nossos amigos. E essa personalidade se agarra com os hábitos e vícios que a gente acaba adquirindo com o passar dos dias, dos meses e dos anos. Então, se passa muito tempo em que nós, ou alguém que a gente ama, está repetindo esse padrão comportamental durante muitos anos, mais difícil é para essa pessoa, para nós, fazer essa sublimação, essa substituição. E à medida em que a gente vai fazendo, né, vai encontrando o propósito de vida e vai direcionando essa energia vital para esse propósito de vida e vai tendo a realização, a persona, o hábito antigo, o vício antigo continua gritando. Porque a gente vem anos executando aquele estilo de vida, sem propósito de vida, gastando energia vital com entretenimento, com vício. Então é preciso muita força de vontade para continuar nessa substituição. À medida que você dá os passos certos na direção da realização do propósito, aí essa sensação começa a aumentar. Essa sensação de realização por estar realmente fazendo o propósito de vida, aquilo que te realiza como essência. E à medida que essa realização começa a aumentar, o prazer por usar a energia vital, a energia de vida na realização do propósito começa a aumentar. E à medida que esse prazer aumenta, a necessidade de fuga, a necessidade de usar a energia vital para vício e para toda aquela maneira antiga de viver, da velha personalidade, começa a diminuir. E existe, sim, vários retiros, várias vivências com medicina, com uso até mesmo de plantas medicinais para ter essa expansão de consciência. Mas, conforme eu sempre falo aqui no canal, o objetivo é que a gente entenda que tudo aquilo que a gente precisa está dentro de nós. E se a gente começa a realmente meditar e encontrar essa fonte dentro de nós, todas as substâncias que a gente precisa para ter essa expansão de consciência, nós encontramos dentro de nós. No espaço meditativo, com o espaço de silêncio, com o espaço de observação, contemplação e gratidão, a gente consegue encontrar as respostas para o nosso propósito de vida e direcionar conscientemente a nossa energia vital para a realização desse propósito. E às vezes pode ser, eu sei, que pode ser muito, extremamente desafiador. Encontrar o propósito de vida, começar a fazer essa substituição, essa sublimação do vício, do entretenimento, para colocar a energia vital nesse propósito de vida. Porque a gente quer um retorno, a gente quer um feedback. Como ser humano, a gente precisa entender e precisa de um espelho para entender que a gente está no caminho certo, no rumo certo, fazendo a coisa certa. Mas, acredite, a única forma de você fazer essa sublimação é ouvir o seu chamado interno, ouvir o seu gênio interno. O Espírito Santo que está dentro de você, ele é o único que pode comunicar o seu real propósito de vida e direcionar você para fazer aquilo que vai te alinhar com a sua essência, com a sua alma e te capacitar para fazer, para realizar esse propósito. E mesmo sendo desafiador, esse é o único caminho. E conforme eu falei,
quanto mais difícil é, quanto mais forte o vício é, quanto mais trabalhoso é fazer essa modificação, essa transmutação, essa substituição, maior é o propósito de vida e maior é a energia vital que você tem para realizar o seu propósito de vida. E mesmo que esteja desafiador você dar um passo, dar o próximo passo, acredite, siga firme, confie, tenha fé, porque você está sim no caminho certo, no rumo certo, para a realização do seu propósito. Acredite que Deus está com você para a realização do seu propósito. E você vai sim conseguir fazer tudo o que é necessário para a realização do seu propósito. Apenas confie e dê um passo de cada vez, porque você vai chegar lá. De alguma forma, você vai chegar lá. E se por acaso você não tem ideia de qual seja o seu propósito, use uma ferramenta de autoconhecimento. Faça o seu mapa astral, faça o seu mapa numerológico e procure identificar quais são os caminhos para você, para o seu propósito de vida. Aquilo que te alinha, aquilo que te agrada, aquilo que faz o seu coração cantar. E comece a caminhar nessa direção. Comece a fazer o seu entorno ser direcionado para essa direção. Se conecte com novas pessoas que falem sobre isso. Comece a ver conteúdos nas redes sociais, na televisão, sobre esse assunto. E quanto mais você fizer isso, mais você fortalece esse novo ambiente para a troca daquela personalidade antiga que estava fugindo da realidade, fugindo de si mesmo, fugindo do seu próprio propósito, e começa a fortalecer essa nova personalidade que agora começa a se alinhar para parar de desperdiçar a energia vital com entretenimento e vício e colocar essa energia para a realização do seu propósito de vida. É isso que eu espero para você. E esse vídeo foi exclusivo para que você consiga fazer isso, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no seu coração, forte abraço. Vamos lá.